O tema de hoje é justamente: você reconheceria Jesus Cristo? E o texto é de João capítulo 4, versículo 26, quando o Senhor Jesus aqui, no Evangelho de João, se declara como Messias. E é interessante porque ele se declara como Messias não para o seu povo, não para os judeus, mas para uma mulher samaritana, história da mulher samaritana, que nós começamos a estudar no último domingo. Inclusive aí se você quer nós estamos estudando o Evangelho de João versículo por versículo, a sequência das pregações e das mensagens estão aí. Uma vez por semana eu tenho editado apenas as mensagens e colocado aí, tem uma playlist aí, mensagens, série de João. Você pode aí ver depois aí, são mensagens mais ou menos 40 minutos, alguma coisa assim. Você pode assistir as mensagens, tá bom? Que eu separo do nosso culto. Mas a pergunta é: você reconheceria Jesus? A resposta a essa pergunta depende de que Jesus você conhece, né? A resposta a essa pergunta vai depender se o que você conhece de Jesus, o que você ouviu, ou se você conhece Jesus, ou se você apenas ouviu falar de Jesus, ou se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, não é verdade? Porque eu terei dificuldade de realmente reconhecer Jesus se aquilo que eu sei sobre Cristo é só de ouvir falar e não de viver, não de conhecê-lo, não dele fazer parte da minha vida. Porque hoje nós temos múltiplas visões, né, de Cristo Jesus, que nos impede de ver o Cristo e de reconhecer o Cristo bíblico. Pessoas inventam aqui suas próprias teologias, né, ou cristologias alienadas do Cristo bíblico. Existe inclusive muita desonestidade intelectual quando se refere a Cristo Jesus. E é interessante porque isso, até mesmo dentro do meio evangélico, uma vez uma pessoa totalmente alienada perguntou assim para o pregador, né, por que ele falava tanto de Jesus em seus sermões, se todos os ouvintes, né, dele já haviam crido em Cristo Jesus. É interessante porque essa pergunta dessa pessoa justamente reflete uma visão distorcida, alienada de Cristo Jesus, de achar e pensar que Cristo Jesus se limita apenas àquele contexto de evangelização, de salvação, e se esquecem agora que Jesus faz parte de toda a nossa vida. E é interessante, meus queridos irmãos, porque muitas vezes o próprio mundo e a pergunta a colocação dessa pessoa reflete muitas vezes aqui o tipo de pregação que a gente tem visto, onde a pessoa às vezes fala sobre ansiedade, medo, preocupação, né? E às vezes até usando os conceitos sociológicos que temos por aí, do mundo, e uma série de coisas assim, e apenas coloca um texto bíblico para dar uma espiritualizada no tema. Ok? Já que eu estou falando na igreja, então a pessoa monta um estudo com toda uma série de teorias, muitas vezes de autores que nem crentes são, mas ele coloca alguns textos bíblicos só porque para dizer que falou de Jesus, e isso não é o correto. Pessoas assim muitas vezes consomem um tipo de coisa e que não reconhecem Jesus quando Jesus se apresenta, e muitas vezes estão alienados de Cristo Jesus, o verdadeiro Cristo Jesus. E se esquecendo que a nossa vida precisa ser cristocêntrica, Cristo como o centro da nossa vida, Cristo como o centro da nossa alma. Muitas vezes a alienação leva à compreensão errada de quem é Cristo Jesus, limitando o entendimento, impedindo a adoração e dificultando o reconhecimento do que Ele é. Né? E é isso que nós vamos falar aqui essa noite, dentro de João capítulo 4, versículos de 15 a 18, dando a continuidade lá da história da mulher samaritana. É interessante que agora Jesus continua aquele discurso, aquela conversa com ela, e nós vamos ver nesses versículos de 15 a 18 que essa mulher ainda continua com uma compreensão errada sobre Jesus. E está limitada ao entendimento de que muitas vezes ele sabe, muitas vezes nós sabemos mais, de que ele não sabe mais do que dos nossos problemas que nós mesmos. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá,
chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. É interessante porque aqui a mulher samaritana não entende quem está diante dela. Ela não reconhece Cristo Jesus. Ela não entende, inclusive, a promessa que Jesus acabara de fazer nos versículos anteriores que nós estudamos, inclusive, domingo passado, né? Onde o Senhor Jesus disse: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas ela não entendeu essa declaração do versículo anterior, essa declaração impressionante de Cristo Jesus. E ela se preocupa agora em resolver um problema de água. Um problema de aliviar as longas caminhadas e o duro trabalho de tirar água de um poço. É interessante porque ela não reconhece quem está na sua frente, porque justamente continua, assim como muitas vezes as pessoas têm, diante de um pragmatismo, uma visão justamente utilitária de Cristo Jesus. O que Jesus pode fazer por mim? Essa é a dinâmica que muitas vezes as pessoas têm de Cristo Jesus. Olha, eu estou com um problema financeiro, o que Jesus pode fazer por mim? Eu estou com um problema na minha família, o que Jesus pode fazer por mim? Eu estou com um problema de saúde, o que Jesus pode fazer por mim? Olha, eu estou com um problema social, o que Jesus pode fazer? Há uma onda, muitas vezes até dentro desse contexto assistencial, né? Que é importante, que assim Jesus nos chamou também para aliviar o sofrimento das pessoas, da própria igreja, mas não é o foco primordial aqui, como muitas teologias querem promover. Existe até uma frase, às vezes, que soa até como uma heresia, onde diz: como pode evangelizar vendo uma pessoa de barriga vazia? Essa frase tem um apelo bonito, mas herege. O problema da fome é sério, é grave, e nós somos despertados a aliviar isso na vida das pessoas. Mas pior que a fome é o inferno na vida dessas pessoas. Essa pessoa agora condenada a uma morte eterna. É interessante que uma barriga vazia, mas com Jesus, ela vai para o céu. Agora, às vezes nós enchemos a barriga de uma pessoa, mas ela nunca crê em Jesus, e ela vai de barriga cheia para o inferno. Lembra do mendigo chamado Lázaro, de Lucas capítulo 16, versículo 20? Que ninguém o ajudou, mas a sua fé em Cristo o salvou, como o próprio Senhor Jesus conta na história. E essa mulher agora está preocupada em aliviar o seu trabalho, a sua situação, e ela aqui pergunta, e agora nesse discurso agora, ela não entende aquilo que Jesus acabara de oferecer para ela. É interessante também que aqui nós não vemos Jesus se colocando à disposição voluntariamente para tirar a água do poço para a mulher. Inclusive ele pediu a água, não é verdade? Jesus não faz nenhuma gentileza. Ele não implanta um sistema de abastecimento inovador nessa região. Ele não fala que vai aliviar o problema dessa mulher. Mas sabe o que Jesus oferece? Ele mesmo. Jesus oferece a si mesmo. Mais que água, essa mulher agora, ela precisa de Cristo Jesus. Mais que a necessidade de água, a real necessidade da mulher samaritana é de Cristo Jesus. E aqui nós muitas vezes subestimamos o poder do evangelho, florindo com algumas coisas. Nós queremos colocar um band-aid num câncer espiritual. É curar um câncer de alma com coisas supérfluas, sendo que a doença de alma, e repita aí comigo, a doença de alma se cura por meio de Cristo Jesus. A mulher samaritana, ela não precisa
resolver um problema de água. E Jesus entendia disso. A mulher samaritana precisava resolver o seu problema de alma. E aqui eu pergunto para os irmãos, quem mais conhece as necessidades de nossa vida? Não somos nós, mas Cristo. Pergunto não, e só afirmo, né? Quem mais conhece as necessidades de nossa vida não somos nós, mas é Cristo Jesus. E é interessante porque o próprio Senhor Jesus aqui, ele dá uma resposta interessante, porque ele vai falar agora de um problema, de um assunto delicado, que é sobre a sua condição matrimonial, a condição matrimonial da mulher. E aqui é uma resposta ríspida, meio que furtiva da parte dela, tentando aqui, né, disfarçar, e Jesus diz, chama o seu marido, e ela realmente fala a verdade, ela não mente, como o Senhor Jesus diz. É interessante porque não se sabe o que ocorreu com os demais maridos dessa mulher. Porque não se sabe se morreram, se foram divórcios, e é uma série de coisas assim, mas inclusive a lei rabínica desaprovaria mais que 3 casamentos dentro desse contexto. Mas o fato é que a união em que ela se encontra agora é o que Jesus chama a atenção dela. Há uma mudança drástica de Jesus e um choque de realidade para que ela entenda a verdade, a dimensão da sua necessidade. Ela está tão focada no problema da água, ela está tão ali atormentada com aquele problema, e Jesus dá um choque de realidade. Ele muda o assunto, ele dá um cavalo de pau no assunto. Ele diz, chama o teu marido, que não é o seu marido. Justamente, meus queridos irmãos, para que essa mulher compreenda, dentro desse contexto, a situação em que ela se encontra. E que para aliviar todo um contexto de alma, toda essa moralidade questionável dessa mulher, essa alma agora que não há esperança, a satisfação, a água viva que ela precisa é o próprio Cristo Jesus. Jesus toca no passado dessa mulher como forma de mostrar sua realidade e seu presente tenebroso. E como Jesus poderia ajudá-la. Queridos irmãos, muitas vezes nós chegamos com algumas demandas, né, para Jesus, mas Ele sabe a real necessidade que nós temos. Ele sabe. Qual o maior problema da humanidade? É a saúde? São as finanças? Claro. É a fome, desemprego? Vivemos isso. A violência, a maldade? O real problema da humanidade, o que Jesus quer mostrar aqui é o pecado, é a perdição de alma. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Não é à toa, eu sei que está pequenininho aí, que Spurgeon, eu até mandei essa devocional para os irmãos essa semana, fala de algo interessante, porque ele diz, bem-aventurado o fato que os cristãos podem se alegrar, inclusive no mais profundo sofrimento. Embora o problema possa cercá-lo, eles ainda cantam. E é como muitos pássaros, eles cantam melhor em suas gaiolas. As ondas podem rolar sobre eles, mas suas almas logo sobem à superfície e vem a luz do semblante de Deus. Eles possuem uma flutuabilidade que lhes permite sempre manter a cabeça acima da água e os ajuda a cantar em meio à tempestade. Deus está comigo. A quem será dada a glória? A Jesus. É tudo por Jesus. O problema não se faz necessariamente consigo a consolação para o crente, mas a presença do Filho de Deus com ele na fornalha ardente enche seu coração de alegria. O que Spurgeon está dizendo, meus queridos irmãos, que os problemas e que muitas vezes e aqui é o que parece que Jesus quer mostrar para essa mulher, que os problemas graves que nós temos à nossa volta, que as pessoas têm à nossa volta, muitas vezes elas podem cegar sobre quem é Jesus e as pessoas não reconhecerem quem é Jesus. E aí nós, igreja, precisamos tomar cuidado com isso. Jesus é o nosso Redentor. Jesus sabe muito mais que cada um de nós. Sabe o que precisamos muito mais do que nós achamos que precisamos.
Quantas vezes nós trazemos essas demandas a Deus, orando, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus me livra disso, Deus tira isso, tira... E Deus não vai tirar, simplesmente vai dizer, eu estou com você. Vamos passar junto com isso. Essa é a diferença. Deus não vai livrar da fornalha ardente aqui como Spurgeon, mas muitas vezes ele vai dizer, vamos que eu estou junto com você na fornalha, meu querido. E não está bom isso para você? Tá bom ou não? Spurgeon ainda vai dizer, nessa devocional, olha só que ele coloca, o crente está doente e sofrendo, mas Jesus o visita e o faz sua cama para ele. O crente está morrendo e as águas frias do Jordão estão se acumulando sobre ele até o pescoço, mas Jesus coloca seus braços ao redor e exclama, não temas, amado, morrer é ser abençoado. As águas da morte têm o seu manancial no céu. Elas não são amargas, elas são doces como o néctar, pois flui do trono de Deus. À medida que o santo está partindo, ele vagueia através de correntes e as ondas se reúnem ao seu redor e o coração de carne falham, mas a mesma voz soa em seus ouvidos. Não temas, porque eu sou contigo. Nós estamos contabilizando a morte nos nossos dias, meus queridos. Quanto sofrimento! Como é difícil você perder alguém querido. Irmãos da igreja, nesses últimos dias, perderam pessoas queridas, entes queridos. Vivemos agora com medo da morte, não é verdade? E muitas vezes nós vamos orar para Deus nos livrar, mas Deus não vai nos livrar. Mas Ele vai responder, eu estou contigo, inclusive na morte. Esse é o nosso Jesus. Eu estou com você para a gente atravessar o rio juntos. Não é isso? Não é isso que o Jesus faz em momentos de grande aflição, que ele diz, eu não vou te livrar disso, mas eu estou com você para a gente passar junto tudo isso. Mas, queridos irmãos, essa visão utilitária de Deus, muitas vezes essa visão pragmática de Deus nos tira a visão de quem realmente Jesus é. Por isso a pergunta, você reconheceria Jesus se ele chegasse na sua frente hoje? Dependendo do Jesus que eu conheço, eu não enxergaria. No desemprego, Jesus me dá emprego, mas Jesus não dá emprego, não é verdade? Mas Jesus está ali do seu lado, fica comigo, eu vou ficar com você aqui desempregado, te sustentando. Uau! Peguei coronavírus, e aí você ora, Deus, me livra do coronavírus em nome de Jesus, mas Deus diz, eu não vou te livrar, eu vou ficar com você junto para enfrentar isso aqui. Queridos irmãos, isso não seria o suficiente para nós? O papo com essa mulher não para por aí. Porque a compreensão errada sobre Jesus também impede a adoração verdadeira. Essa mulher, ela é uma mulher religiosa. A mulher samaritana é uma mulher extremamente inteligente. Ela não é uma pessoa que não sabe o que está dizendo. E ela também dá uma mudança no assunto. Ela dá um cavalo de pau no assunto que Jesus acabou de conversar com ela. E ela não responde a pergunta, mas ela responde a pergunta de Jesus com outro problema. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela ainda não tem a percepção de quem está na sua frente. E quando você olha para os versículos anteriores, ela chamou Jesus de judeu. Ela não percebeu que quem estava na frente dela era maior que o patriarca Jacó, que inclusive cavou esse poço, como ela mesma diz para Jesus. E agora ela chama Jesus de profeta.
E alguns comentaristas, inclusive, vão achar e pensar, já que os samaritanos apenas adotavam o Pentateuco, eles vão atribuir a essa compreensão da mulher a Deuteronômio capítulo 18, versículos de 15 a 19, onde Moisés fala de surgir um profeta maior que o próprio Moisés. E parece, alguns comentaristas acham que essa mulher está atribuindo, diante desse conhecimento, está atribuindo essa a Jesus. É pouco provável isso, porque no próprio versículo 25, ela não vai ter nem a compreensão de que Jesus era o Messias, ok? Mas ela fica espantada e chama Jesus de profeta justamente porque Jesus sabe e Jesus desperta um assunto também, como nós vimos anteriormente, um assunto tenebroso, e Jesus conhece a realidade em que ela está. Você já teve 5 e o que você está não é o seu marido, Jesus diz. Isso chama a atenção, isso demonstra agora uma atenção dessa mulher, mas agora ela parte para um assunto, para um debate teológico, onde agora ela quer testar Jesus. A mulher agora muda desse assunto e coloca agora uma disputa, que havia uma disputa teológica sobre o local de adoração entre judeus e samaritanos. É interessante, meus queridos irmãos, que agora essa mulher usa desse artefato agora, dessa disputa teológica, para que, de certa forma, ela possa, assim, relativizar o seu problema. Implicitamente aqui parece que essa mulher está dizendo, olha, aonde nós devemos adorar? Porque os judeus falam em Jerusalém, aqui em Samaria fala que é no Monte Gerizim. Onde há isso? Olha, se não há compreensão do local correto de adoração, por que a gente vai ficar discutindo, não é verdade? Quem está com a verdade para condenar, não é certo? Se temos uma tensão quanto ao local sagrado de adoração, quem está com a verdade para condenar tudo isso? Mas Jesus vai mostrar aqui para ela que na presença dele não se relativiza o pecado, mesmo que por um assunto de divergência teológica. Não se menospreza o estado real, pecaminoso e perdido por uma dúvida ou por uma divergência teológica, como muitos fazem. Onde muitos dizem assim, olha, no final vai dar tudo certo, ficam discutindo teologia, mas no final Deus ama todos, vai todo mundo para o céu. Olha, se os pastores e os teólogos e a própria Bíblia não têm uma resposta, o que adianta questionar outros problemas do homem com relação ao pecado? A discussão teológica e confissões diferentes aqui traz essa forma dessa mulher, de alguma forma, desviar do seu real problema. É interessante porque ela fala de um problema onde agora, se Jerusalém tinha um local de adoração decidido lá, um lugar que Davi decidiu construir o templo em Jerusalém, e Deus autorizou Salomão, seu filho, a construir o templo. Pelo parte dos samaritanos agora, no Monte Gerizim, um local também de adoração. E se os irmãos observarem, foi justamente nesse local onde Abraão construiu o primeiro altar antes de entrar na terra. Moisés construiu o primeiro altar antes de entrar na terra prometida. Abraão. Não é verdade? Era o Monte Gerizim que as leis e as bênçãos do Senhor deveriam ser anunciadas. Foi neste local que Deus agora apresenta, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 5, onde Deus apresenta e forma essa aliança com Abraão. E os samaritanos entendiam esse local sagrado. E há uma reivindicação dos samaritanos com relação a isso. E aqui inclusive depois, lá nesse local foi construído um templo que foi destruído 2 séculos antes de Cristo Jesus. Mas essa mulher, ela se utiliza dessa divergência para demonstrar algo para Jesus, e Jesus não cai nessa conversa. E Jesus diz, crê em mim, mas não é um convite à salvação, mas é justamente uma exortação de que ela deveria confiar no que Jesus estava dizendo.
Porque os samaritanos, assim, essa mulher também estão alienados, fora do curso da revelação de Deus e se apegam a uma visão equivocada de Deus. E que a adoração pressupõe agora conhecimento e verdade. Assim como os samaritanos, essa mulher está alienada diante de um conhecimento errado sobre Deus. E ela não consegue enxergar o próprio Cristo Jesus na sua frente, e sequer o local de adoração. E Jesus, agora, exorta essa mulher. Samaritanos estão alienados. Essa mulher está alienada. Estão fora do curso da revelação de Deus. Se apegam apenas a uma parte das Escrituras. E aqui, irmãos, precisamos lembrar que você adora o que você conhece. Você adora aquilo que você tem o conhecimento. Por isso que agora adorar o Pai em espírito e em verdade é muito mais que uma ligação ou uma disputa nacional e geográfica de locais santos, mas é o conhecimento verdadeiro de Deus que os samaritanos agora, inclusive essa mulher, não se apegaram. Eles simplesmente se apegaram a tradições, a uma disputa, e agora estão... E agora? O que é local de adoração? É interessante também que Apocalipse, capítulo... E Jesus diz, olha, isso não vai acontecer. Tanto o Monte Gerizim, quanto o templo em Jerusalém se tornarão obsoletos, não existirão. Sabe por quê? Porque Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 a 27, diz assim, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que Jesus está propondo agora, meus queridos irmãos, afirmando diante do questionamento dessa mulher furtivo, numa compreensão errada sobre a adoração, numa compreensão errada de quem é Cristo Jesus, que a adoração será nele. Haverá um dia, ele está dizendo, que não haverá Monte Gerizim e nem templo em Jerusalém. Porque eu serei o objeto de adoração. É isso que Jesus está querendo falar aqui para ela. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, você não adora se não conhece a Deus, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Quando eu adoro sem saber e conhecer o que estou adorando, estou apenas prestando uma falsa adoração. Mesmo que eu coloque palavras, cânticos, versículos bíblicos, frases e expressões sobre Deus para espiritualizar algo que não me leva ao conhecimento de Deus. E quantas atividades na igreja, quantas coisas a igreja tem transmitido, colocado o mundo dentro da igreja e coloca lá o nome Jesus ou um versículo bíblico para dar uma espiritualizada naquilo que é mundano. Mas você não adora se não conhece a Deus, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. E hoje, nesse contexto de que nós estamos, muitas pessoas estão sofrendo com isso porque os seus lugares sagrados, os seus templos sagrados, os seus líderes sagrados que prometiam uma série de coisas estão caindo por terra e as suas declarações agora se demonstraram vazias porque a adoração é em Cristo Jesus e as pessoas estão perdidas porque elas estão alienadas e não conhecem a Deus intelectualmente. Estão impedidas de adorá-lo. E apenas fazem declarações vazias. Declarações vazias. O verdadeiro adorador
de Deus conhece o Deus que adora. Você que está aqui essa noite, você conhece o Deus que você está adorando e pensando neste momento. O verdadeiro adorador de Deus é habilitado por Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus termina dizendo, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer mostrar para essa mulher. Não é um local. Sou eu. Eu sou o suficiente. Não é mais o nosso templo, o pequeno templo sagrado na Bento Figueiredo 55 que eu estou aqui. Não é? Que é um lugar abençoado por Deus, que Deus nos deu para reunir aqui. Mas, irmãos, estamos reunidos aqui como pessoas adorando o Senhor, porque é nele, é somente por ele e para ele todas as coisas. Amém? Amém. Porque pode faltar tudo, inclusive uma igreja, inclusive um local de adoração. Mas a nossa adoração é em Cristo Jesus. Porque nós conhecemos, porque nós sabemos, porque isso é claro em nossa mente, nós não estamos alienados. Por último, a compreensão errada sobre Jesus dificulta o reconhecimento do que ele é, mesmo que ele se apresente. E, queridos irmãos, essa declaração ela é profundamente teológica, porque ela parte agora dos lábios do próprio Cristo Jesus. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Ela não está se referindo àquele que estava na frente dela. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou. Repete aí, olha, lê. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Talvez eu queria ver essa cena, acho que talvez Jesus pegou ela, não sei se tocou ela, mas... Mulher, eu sou o Messias, eu que estou aqui na sua frente, acorda, mulher. E Jesus usa inclusive essa expressão para dizer, mulher, crê em mim. Mulher, para de ficar alienada, para de ficar pensando em que monte, para de ficar pensando que você precisa resolver o seu problema de água. Olha, você tem um problema maior e eu estou aqui na sua frente para resolver isso, que é a sua vida eterna, a redenção da sua alma. E aqui, irmãos, essa é uma revelação teológica impressionante, porque Jesus revela enfaticamente, eu sou o Messias. Jesus declara ser o Messias para uma samaritana, e não inicialmente para o seu povo. O judeu tinha a imagem de um Messias que carregava uma bagagem política, militar, mas não era alguém com os parâmetros de Jesus. Mas Jesus diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Mas toda a má teologia e conhecimento e alienação das escrituras dessa mulher a impedia de reconhecer quem estava na sua frente. A má teologia faz um desserviço ao evangelho. E as pessoas não reconhecem Jesus, mesmo que ele esteja diante delas. Não é verdade? Quantas vezes, meus queridos irmãos, você já falou de Jesus, você já mostrou Jesus para e as pessoas estão cegas, estão extremamente, elas não reconhecem, e Jesus está falando para ela, e Jesus está mostrando para ela, mas elas estão alienadas. Sabe o que ocorre? Sabe o que tem que ocorrer aqui? O milagre. O milagre do Santo Espírito que precisa agora tirar as vendas dos olhos, o mau conhecimento que até agora a impediu de reconhecer Jesus. É um milagre do novo nascimento, um milagre que quebra todo o entendimento errado sobre o que está sendo apresentado. Por isso eu sempre digo aqui na igreja, a conversão ela é um milagre. Porque assim como a mulher samaritana, muitos de nós, eu vivi alienado sobre quem era Cristo Jesus. E só um milagre para abrir a minha mente, os meus olhos, para olhar para Cristo Jesus, olhar para a minha vida e sentir, meu Deus, eu estou perdido, tem misericórdia de mim. Por isso a conversão
O evangelismo não é apenas um método, como eu sempre digo, mas é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Queridos irmãos, Cristo está dizendo, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou Jesus. Diante dessa pandemia, diante de tudo isso que a gente está vivendo, quantos de nós, nesses últimos meses, não fomos tentados, alienados pelos problemas que nos cercam, a duvidar do poder de Deus, da pessoa de Cristo, da capacidade de Cristo Jesus? Meus queridos irmãos, se Jesus foi suficiente para agradar a Deus por meio do seu sacrifício, foi poderoso o suficiente para nos perdoar e nos salvar, o que dirá dos problemas que enfrentamos? E às vezes não vai nos livrar, mas ele diz, eu estou com você. Estou junto, vamos passar isso junto. Mesmo que você talvez morra, mas eu estou com você. Está assustado? Mas Jesus está com a gente. E eu tenho medo porque a pandemia parece tem nos desviado da mensagem da cruz para mensagens de esperança num mundo que não tem esperança. Pregações, claro que estamos vivendo isso e precisamos disso, de medo, ansiedade, luto, motivar as pessoas, estão de alguma forma ofuscando a cruz de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus. E cuidado para que a pandemia não desvie o seu olhar, o seu coração de Cristo Jesus. Cuidado para que os seus problemas financeiros, que são reais, problemas graves, grandes dificuldades, não te desviem, não desvie o seu coração, o seu olhar de Cristo Jesus. As lives podem até me ajudar a encorajar por um momento emocional nessa quarentena. Mas o que me levanta e o que me sustenta é Cristo Jesus. A pandemia, cuidado para que a pandemia não te desvie da cruz. Queridos irmãos, eu oro pedindo para que o Senhor me cure ou me livre de um problema de saúde. Mas se Ele não fizer, minha saúde melhorar e dizer apenas, eu estou com você nessa doença. Tudo bem? É o suficiente para você? Eu oro pedindo para que o Senhor me livre da morte. Mas se Ele não me livrar da morte e dizer apenas, fica tranquilo, eu estou com você. É o suficiente isso para Jesus, para você? Se eu orar pedindo para que o Senhor me ajude com o meu trabalho, com questões financeiras, mas se Ele diz, olha, não vou te dar um trabalho, melhor nem aliviar os seus problemas financeiros e dizer apenas, querido, meu filho, eu estou com você. É o suficiente esse Jesus para você? Queridos irmãos, o que é melhor? Um problema resolvido por Jesus? Ou viver um problema, mas com Jesus ao nosso lado? Porque Ele diz, eu sou o Messias. Jesus sabe mais do que eu mesmo sei daquilo que eu preciso. Jesus sabe o que precisamos, Ele sabe que precisamos dEle. Isso não é suficiente para você? Isso não é o suficiente para você? Ele é o Messias. Que nesta noite, que nesta semana que estamos começando, você reconheça esse grande Jesus que temos em nossas vidas. Esse grande Cristo que está conosco nas mais duras dificuldades. Em nome de Jesus.